Olá chicos, ¿qué tal? Soy la profesora Elisiane. Vamos a estudiar un poquito más, estudiar la lengua española. Tenho certeza que te gusta mucho. A ver, hoy vamos a hablar un poquito a respeito de um tempo verbal, tá? Vamos falar sobre o pretérito indefinido. O pretérito indefinido é o tempo verbal passado. Toda vez que se fala em pretérito, se fala em passado. Daqui a pouquinho vamos nos aprofundar nisto, vamos fazer a leitura também de alguns textos, interpretá-los, falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos ver os nossos objetivos então. Compreender a partir do gênero, relato pessoal, os verbos irregulares no pretérito indefinido do indicativo e suas funções dentro do texto. Reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do uso dos verbos no pretérito indicativo, percebendo a função que exercem dentro do texto. Vocês observaram que aparece aqui nos nossos objetivos pretérito indicativo. Então, esse pretérito indefinido é o nosso pretérito indicativo, certo? Vamos a pensar, que te sugerem estas imagens? Ah, com certeza, né? Na hora a gente já tem a ideia de vacaciones, não? Férias, verano, vacaciones, descanso, viajar, né? Temos esses verbos aí. E que são vacaciones? Olha ali, ó, os alumnos felices por las vacaciones, por la llegada de las vacaciones, né? Veja aí, vacaciones é o plural de vacación, um término, uma palavra que procede do latim, que é vacatio, e que faz referência ao descanso de uma atividade habitual. Então, esse período de descanso, ou dos estudos, ou do trabalho. Se trata do período em el qual as pessoas que estudam ou trabalham suspendem temporalmente suas obrigações. Vamos a ler um relato personal. Atenção. ¿Por que a mim um verano embaraçoso? O que é algo embaraçoso aqui? Aconteceu alguma coisa desagradável que deixou alguém com vergonha. El verano passado fui a uma fiesta em uma casa com alberca, piscina, e me encontrei com el chico que me gusta. Comprei um novo biquíni e decidi realizar um clavado, natação, né? Uma natação complicada frente a todos os presentes. Al entrar em el agua, senti que los lazos com los que me amarraba la parte de abajo del biquíni se soltaron e la perdí. Quando salí a la superfície, vi que flutuou hasta el lugar donde se encontrava mi galã, o pretendente. Estava muito ruborizado, ele estava vermelho quando me la devolvió. Veja só, realmente uma situação embaraçosa. Vamos para a nossa primeira atividade, então, sobre esse texto que acabamos de ler. Com base em la lectura del relato. ¿Por qué a mí un verano embarazoso? Contesta las preguntas. A. ¿Cuándo fue la chica a una fiesta en una casa con alberca? ¿Cuándo ocurrió? B. ¿Qué compró la chica para ir a la fiesta? E C. ¿Qué perdió la chica en la alberca? Um tempo para você responder aí, vamos ver se você é bom de memória. Já voltamos para corrigir.
Listo, muy bien, vamos para la corrección. A ver, entonces, ¿cuándo fue la chica a una fiesta en una casa con alberca, na casa com piscina? Ella fue en el verano pasado. La próxima, ¿qué compró la chica para ir a la fiesta? Ela compró un bikini. Y en la C, ¿qué perdió la chica en la alberca? Perdió la parte de abajo del biquíni. Com certeza você deve ter acertado, eram perguntas bem simples. Agora a gente vai para a leitura do segundo texto. El título, moco aquático. Você sabe o que significa a palavra moco? Se você não sabe, daqui a pouquinho você vai descobrir, né? Pelo contexto. Tem muitas palavras que a gente não sabe a tradução, o significado, mas lendo a frase, essa palavra ali aparecendo dentro da frase, você consegue inferir o sentido e o significado. Empezamos a leitura. Habíamos quedado toda a pandilla, toda a turma, para passar o dia em la piscina. Eu estava emocionada porque venia também el chico que me molaba e la cosa prometía. De hecho, la tarde empezó genial porque estuvo jugueteando conmigo en la piscina y lo estábamos pasando de pipa hasta que se le ocurrió hacerme una ahogadilla. Ela teve ideia de fazer uma brincadeirinha ali. Quando saquei a cabeça e vi que me mirava raro, me enfadei. Quando ela estava tentando ali fazer uma brincadeira que estava se afogando, quando tirou a cabeça para fora da piscina, ela percebeu que o rapaz estava olhando para ela diferente. E me enfadei, fiquei chateada. Em cima, ya le vale, vou sair, saiu da piscina. Pero quando me dijo que me limpiara la nariz porque tinha um super moco colgando, lo entendi todo. Me queria morir. Então, o que aconteceu? Eu estava com o nariz escorrendo, né? Um muco no nariz. E ela ficou morrendo de vergonha. Situação bem constrangedora também, como aconteceu no primeiro texto. Vamos para a segunda atividade. Com base em la lectura del relato Moco Aquático, contesta las preguntas. ¿Por qué la tarde empezó genial para la chica? La próxima. ¿Por qué la chica se enfadó con el chico? Y al final, ¿por qué quiso morirse la chica? Um tempinho para você responder.
A ver, ¿por qué la tarde empezó genial para la chica? Porque el chico que lhe molava, o rapaz com o qual ela estava ali conversando, pretendendo um namoro, alguma coisa assim nesse sentido, estuvo jugueteando, brincando, conversando com ela a tarde inteira na piscina, com ella en la piscina. B. ¿Por qué la chica se enfadó? ¿Por qué ela se chateou com el chico? Porque le hizo una ahogadilla. Aí ele fez uma brincadeirinha com ela de afogamento. E C. E al final, ¿por qué quiso morir-se la chica? Porque le colgou um super moco de la nariz. Quando ela voltou à superfície, o nariz estava escorrendo, ela ficou bem envergonhada. Agora vamos analisar algumas frases que aparecem aí em los textos. Mira los verbos em destaque. Y me encontré con el chico que me gusta. Compré un nuevo bikini y decidí realizar un clavado. La tarde empezó genial. ¿Qué tienen en común estos verbos? Veja aí, pense um pouquinho. O que os 3 verbos têm em comum? Encontré, compré, decidí y empezó. Los verbos destacados se encuentran en el pretérito indefinido, es decir, quer dizer, são ações del passado que já ocorreram. Então, se referem a ações que aconteceram no passado recente, aqui no caso. Pense assim. El pretérito indefinido, o perfecto simple. Como conjugamos estes verbos regulares? Então, aqui nós temos exemplos de conjugação dos verbos encontrar, devolver e decidir. Nos 3 casos, temos aqui esses verbos que são regulares, porque não sofrem alteração em sua raiz. Lembrando vocês, que a raiz da palavra é aquela parte da palavra que nos traz o significado da palavra e é aquela parte onde geralmente não há alteração. No caso aqui dos verbos regulares, não há alteração na raiz. Vai haver alteração quando se trata de um verbo irregular. Aí já está falando em irregularidade, porque nós não podemos nos basear em um verbo que tem uma conjugação semelhante, parecida, para conjugar o irregular, porque a gente acaba errando, fazendo confusão. Temos aí, então, a conjugação de encontrar. Eu encontrei, tu encontraste, ele encontrou, nós encontramos, vosotros encontrasteis e eles encontraram. Devolver, eu devolvi, tu devolviste, ele devolvió, nós devolvimos, vosotros devolvisteis e eles devolvieron. E decidir, yo decidí, tú decidiste, él decidió, nosotros decidimos, vosotros decidisteis e ellos decidieron. Então, você pode observar que a primeira parte desses verbos, observando aqui, o encontrei até a letra R, temos aí a raiz e não há alteração. Devolvi. Até ali a letra V, não temos alteração. E o decidi. Até a letra D ali não há alteração. A alteração, a diferença de conjugação entre um e outro, com uma pessoa ou outra, ocorre ali na parte final apenas. Analisando a língua, mira os verbos em destaque. A ver, el verano pasado fui a uma fiesta em uma casa com alberca. Quando saqué a cabeça e vi que me mirava raro, ¿qué tienen en común estos verbos? Fui y saqué. São ações del passado que já ocorreram e são verbos irregulares, agora nesse caso. Bien? Estão em el pretérito indefinido. Observe que se trata também de um passado recente, ações que aconteceram há pouco tempo. São irregulares os verbos estar, ser e ir. Vamos observar aqui a conjugação de cada um deles. Eu estuve, tu estuvistes, ele estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron.
Perceba aí a grande diferença que existe, né, entre a palavra estar, ele no infinitivo, e aqui ele conjugado. Estar, o que tem a ver? É parecido estar com estuviste, né? Com estuviste, né? Com tu ali, a segunda pessoa. Verbo ser, fui, eu fui, tu fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis y ellos fueron. Verbo ir, yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis y ellos ou ellas fueron. Então, nós temos aí uma grande irregularidade aí nestes verbos. Estos verbos sufren irregularidad solo en la primera persona de singular. Os verbos sacar, abraçar e rugar. A irregularidade acontece apenas na primeira pessoa do singular, onde nós temos aí o destaque em rojo, em vermelho. Então, se queda assim, eu saqué, tu sacaste, ele sacou, nosotros sacamos, vosotros sacasteis, ellas sacaram. Abraçar, eu abracé, tu abraçaste, ele abraçou, nosotros abraçamos, vosotros abraçasteis, ellos ou ellas abraçaram. E verbo rugar, eu rugué, tu rugaste, ele rugou, nosotros rugamos, vosotros rugasteis e ellos rugaram. Muito bem. Vamos agora para a nossa terceira atividade de hoje. Como foram as últimas vacaciones de las personas abaixo? Mira aí as imagens. Escreve uma frase para cada situação. Não te olvides, não se esqueça de emplear o pretérito indefinido do indicativo. Então, aqui você vai escrever as frases para cada uma das situações, mas não esqueça de utilizar um verbo nesse tempo verbal aqui. Conjugar o verbo no pretérito indefinido do indicativo, tá? Então, nós teremos acá Juan e Pablo, Lídia e Oscar e Laura. Seja criativo, pense aí nas ações que eles estão praticando. Coloque aí o verbo em el pretérito indefinido. Já voltamos para corrigir e dar aí uma sugestão de resposta.
Muy bien. A ver, entonces, nuestras sugestiones ahí de respuestas. Tenemos Juan y Pablo jugaron fútbol. Jugaron. Livia y Oscar fueron al cine. E Laura foi ao dentista. Com certeza, suas frases ficaram, né, diferentes, mas é apenas um modelo, né? Uma ideia aqui do que poderia ser feito. Agora te toca a ti. Que tal criar um pequeno relato de uma vacação, né, de vacaciones, que te marcou? Então, tenta aí lembrar de alguma coisa de anos anteriores, ano passado, 2 anos, 3 anos atrás, umas vacaciones aí que foram muito buenas. Escreve aí um relato, escreve um relato em espanhol, bien. Puedes utilizar para ayudarte estas preguntas. ¿Dónde? ¿Dónde se passou? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo? Com quem? Com quem você estava? Quando? Que e por quê? Respondendo aí a essas perguntas, você já tem um direcionamento, fica um pouquinho mais fácil. No te olvides que as vacaciones já ocorreram. Então, pretérito indefinido. Então, utilizas os verbos em el pretérito. Relembrando que nós vimos em la classe de hoje, hicimos leitura e interpretação de relatos pessoais, os 2 relatos, emprego dos verbos regulares e irregulares no pretérito indefinido do indicativo, verbos irregulares ser, estar e ir, e os verbos que modificam a raiz somente na primeira pessoa do singular, e o léxico relacionado à temática. Então, esse foi o nosso conteúdo, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido bastante. Me despeço de vocês. Até logo!